Sou Sofia Thompson, tenho 32 anos e nunca imaginei que minha vida fosse ser assim. Como desenvolvedora de software de sucesso, sempre sonhei em encontrar a história de amor perfeita. Em vez disso, vi minha mãe convencer meu namorado a se casar com minha irmã na traição suprema. Anos depois, quando apareceram na minha festa de reconciliação, a expressão em seus rostos ao conhecerem meu marido foi absolutamente impagável. Às vezes, as maiores decepções da vida levam às maiores bênçãos. Antes de me aprofundar nessa jornada alucinante, conte-me de onde você está assistindo nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever se quiser mais histórias sobre como transformar a traição familiar em triunfo. Crescendo no subúrbio de Boston, nossa família parecia perfeita à vista de fora. Nossa casa em estilo colonial, com sua cerca branca e gramado bem cuidado, escondia a disfunção que se formava por dentro. Minha mãe, Diane, governava nossa casa com um punho de ferro envolto em luva de veludo. Ela era o tipo de mulher que sorria docemente para os vizinhos enquanto criticava tudo sobre eles quando iam embora. Meu pai, Gerald, era o oposto dela, quieto, passivo e sempre concordando para manter a paz. E havia minha irmã, Amber, 3 anos mais velha que eu. Ela era tudo o que minha mãe queria em uma filha, loira, bonita e socialmente talentosa. Amber conseguia encantar qualquer um em poucos minutos após conhecê-lo. Ela era líder de torcida, rainha do baile e a garota com quem todo garoto queria namorar. Eu, por outro lado, era a ovelha negra da família. Enquanto Amber passava horas aprimorando sua maquiagem e status social, eu me enterrava em livros e programação. As paredes do meu quarto eram cobertas de prêmios acadêmicos em vez de posters de boy bands. Aos 14 anos, aprendi 3 linguagens de programação e criei meu primeiro site rudimentar. Nada disso impressionava minha mãe. Computadores são para meninos, Sofia, ela dizia com um aceno de desdém. Você nunca vai encontrar um marido se continuar se escondendo atrás dessas telas. Cada conquista minha era recebida com a mesma resposta: que legal, querida, mas você ouviu falar da nova oportunidade de modelo da Amber? Os empregos temporários e os empreendimentos fracassados da minha irmã eram celebrados, enquanto minha excelência acadêmica consistente era tratada como algo secundário. Meu pai ocasionalmente entrava sorrateiramente no meu quarto depois dessas conversas, dando tapinhas desajeitados no meu ombro. Sua mãe tem boas intenções, dizia ele. Ela só se preocupa com você. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Ele sabia que o favoritismo era errado, mas faltava-lhe coragem para enfrentá-lo. No verão anterior ao meu último ano do ensino médio, ganhei uma competição nacional de programação que incluía uma bolsa de estudos para a faculdade. Quando contei a novidade animadamente no jantar, a resposta da minha mãe foi: bem, acho que essa é uma maneira de entrar na faculdade, já que você não vai ganhar nenhuma bolsa de estudos para atletas como a Amber ganhou. Meu pai ficou olhando para o prato, enquanto a Amber sorria. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesma: usaria aquela bolsa como minha passagem para fora. Candidatei-me apenas a faculdades a pelo menos 3 estados de distância e comemorei reservadamente quando minha carta de aceitação do MIT chegou. O único comentário da minha mãe foi a preocupação de eu me mudar para tão longe da família. A faculdade se tornou minha salvação. Pela primeira vez, eu estava cercada de pessoas que valorizavam minha inteligência e paixão por tecnologia. Conheci minha melhor amiga, Zoe, durante a semana de orientação, quando ambas pegamos o mesmo livro didático de ciência da computação na livraria do campus. Pode ficar com ele, disse ela. Vou copiar suas anotações quando você, inevitavelmente, entender tudo melhor do que eu. Sua honestidade e humor eram revigorantes. Através da Zoe, comecei a construir a confiança que minha família havia sistematicamente destruído. Ela não conseguia entender por que eu tinha tanto medo de ir para casa durante os intervalos. Sua família parece um reality show ruim, disse ela depois de ouvir histórias sobre minha mãe e Amber. Você sabe que isso não é normal, né? Eu sabia, intelectualmente, mas emocionalmente, ainda ansiava pela aprovação delas. A cada intervalo, eu voltava para casa, esperando que as coisas fossem diferentes. Nunca foram. Na verdade, o contraste entre minha vida universitária e minha vida familiar tornava a disfunção mais aparente. No penúltimo ano, eu limitava minhas visitas aos feriados principais. Cada vez que voltava, me sentia cada vez mais estranha na casa da minha infância. Minha crescente independência parecia irritar minha mãe,
que redobrava as críticas. O MIT está te deixando fria, ela me acusava quando me recusei a participar de uma das histórias dramáticas de Amber sobre um namorado que a abandonou. Você costumava ser uma menina tão doce. A verdade é que eu estava encontrando minha voz. Pela primeira vez, comecei a resistir aos comentários da minha mãe, educadamente, mas com firmeza. Meu pai observava essas trocas com uma mistura de preocupação e o que eu pensava ser orgulho. Durante as férias de inverno do meu último ano, quando minha mãe sugeriu que eu me vestisse mais como a Amber para uma festa da vizinhança, respondi calmamente: estou confortável com a minha aparência, mãe. A expressão de choque em seu rosto valeu o silêncio que se seguiu. Mal sabia eu que essa força recém-descoberta seria testada de maneiras que eu não conseguia imaginar quando trouxe para casa o primeiro homem que realmente amei. Conheci Jason Carter durante uma conferência de tecnologia no meu último ano no MIT. Ele estava apresentando um novo aplicativo de sua startup, que ajudava a conectar pequenas empresas locais com os consumidores. Sua apresentação foi confiante, mas não arrogante e técnica, mas acessível. Ao responder às perguntas da plateia, ele pareceu genuinamente interessado em receber feedback, em vez de defender suas ideias. Fiquei impressionado. Após a apresentação, criei coragem para abordá-lo com algumas sugestões sobre sua interface de usuário. Em vez de me dispensar, ele pegou seu caderno e me pediu para explicar melhor. Acabamos conversando por mais de 1 hora, eventualmente indo para um café próximo quando a equipe da conferência precisou fechar a sala. Jason tinha 26 anos, 4 anos mais velho que eu, era formado em ciência da computação por Stanford e tinha 2 anos de experiência no Google antes de se aventurar por conta própria. Ele tinha olhos castanhos calorosos que se enrugavam nos cantos quando sorria e o hábito de passar a mão pelos cabelos escuros quando estava pensando profundamente sobre algo. Sua perspectiva é exatamente o que este projeto precisa, disse-lhe quando terminamos nossa terceira xícara de café. Você estaria interessado em nos encontrarmos novamente para discutir isso mais a fundo? Esse encontro se transformou em encontros semanais para um café, que evoluíram para sessões de programação na biblioteca do campus, que eventualmente se tornaram encontros de verdade. Jason era diferente de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido, brilhante, mas humilde, ambicioso, mas ético. Ele ouvia quando eu falava e valorizava minhas opiniões. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente vista. Nosso relacionamento se aprofundou nos meses seguintes. Passávamos horas conversando sobre tudo, desde eficiência algorítmica até nossos desenhos animados favoritos da infância. Ele compartilhou seus sonhos de desenvolver tecnologias que realmente melhorassem a vida das pessoas, e não apenas gerassem dinheiro. Me vi abrindo sobre a dinâmica da minha família, algo que raramente discutia com alguém além da Zoe. Parecem desafiadoras, disse ele, cautelosamente, depois que descrevi um Natal particularmente doloroso, em que minha mãe comparou minha bolsa acadêmica à vitória da Amber em um concurso de beleza, declarando que apenas uma delas duraria além da juventude. Sua inteligência e paixão são dons incríveis, Sofia, continuou Jason. Quem não consegue enxergar isso não está te enxergando com clareza. Nas férias de primavera, estávamos tão sérios que o convidei para ir à minha casa conhecer minha família. Uma parte de mim queria exibir aquele homem incrível que valorizava exatamente o que minha família ignorava em mim. Outra parte esperava que me ver com alguém como Jason finalmente fizesse minha mãe reconhecer meu valor. A visita começou promissora. Meu pai parecia genuinamente interessado nos negócios de Jason, fazendo perguntas ponderadas sobre a estratégia de crescimento de sua startup. Minha mãe estava estranhamente calorosa, servindo seu assado especial de domingo, geralmente reservado para os namorados de Amber. Você se saiu bem, Jason, disse minha mãe, enchendo sua taça de vinho pela terceira vez. Stanford, Google e agora sua própria empresa, tão jovem. Muito impressionante. Eu deveria ter reconhecido o brilho nos olhos dela. Não era aprovação da minha escolha, era avaliação de um ativo. Amber chegou na metade do jantar, fazendo o que agora percebo ter sido uma entrada tardia calculada. Ela estava na região e decidiu passar por lá, embora morasse a 40 minutos de distância. Ela estava entre namorados na época e havia sido recentemente demitida do emprego de recepcionista em uma imobiliária local. Minha irmã entrou na sala de jantar com um vestido justo, cabelo e maquiagem impecáveis, apesar de alegar que só morava na vizinhança. Ela deu um beijo de oi em todos, demorando-se um pouco ao chegar perto de Jason.
Notei sua mão pousada no ombro dele enquanto se inclinava. Então, você é o programador genial que a Sofia estava escondendo da gente, disse ela com uma risada que, de alguma forma, fez parecer que eu estava guardando segredos em vez de simplesmente viver minha vida a 3 estados de distância. Durante o resto do jantar, Amber se intrometeu em todas as conversas, destacando estrategicamente as conexões entre ela e Jason. Descobriram que ambos gostavam de fazer trilhas, embora Amber tivesse ido exatamente uma vez para uma sessão de fotos. Ambos adoravam sushi, embora Amber normalmente reclamasse do peixe cru. Ambos gostavam de filmes independentes, embora Amber geralmente dormisse durante qualquer coisa sem explosões ou romance. Observei Jason atentamente durante essas conversas, aliviada ao vê-lo responder educadamente, mas voltando a atenção para mim ou para meu pai após cada interrupção de Amber. Quando ela perguntou sobre seu modelo de negócios, alegando um interesse secreto em empreendedorismo tecnológico que era novidade para todos na mesa, ele deu respostas breves antes de se virar para mim. A Sofia tem me ajudado a refinar o algoritmo, disse ele, apertando minha mão por baixo da mesa. Ela identificou ineficiências que eu havia ignorado completamente. Minha mãe pigarreou. Bem, isso não é ótimo? A Amber também tem uma ótima cabeça para negócios, sabia? Ela quase se formou em marketing antes de decidir por comunicação. Eu mudei porque marketing parecia muito limitado, acrescentou Amber rapidamente. Eu queria algo mais amplo. O que ela não mencionou foi que havia sido reprovada 2 vezes no curso introdutório de marketing antes de mudar de curso. Apesar desses imprevistos, a visita de fim de semana terminou de forma positiva. Jason e eu voltamos para Cambridge, e ele pareceu genuinamente impressionado com a minha família. Sua mãe se empenhou muito naquele jantar, disse ele, e sua irmã é realmente animada. Ri nervosamente. É uma maneira de dizer. Seu pai também parece ótimo, embora mais quieto do que eu esperava, com base nas suas histórias. Ele fica diferente quando minha mãe está por perto, expliquei, mais contido. Jason assentiu pensativo, mas não fez mais comentários. Nas semanas seguintes, nosso relacionamento se aprofundou ainda mais. Tarde da noite, enquanto olhávamos as estrelas do terraço do seu prédio, Jason abordou nosso futuro pela primeira vez. Você já pensou no que vai acontecer depois da formatura? Perguntou ele, com os dedos entrelaçados nos meus. Procurar emprego, eu acho, respondi. Já tenho algumas entrevistas marcadas. E se, ele hesitou, e se você viesse trabalhar comigo? Poderíamos expandir os negócios juntos. Suas habilidades complementam as minhas perfeitamente. Meu coração disparou. Você está falando sério? Completamente. E talvez, ele apertou minha mão, talvez pudéssemos procurar um apartamento juntos também, se você quiser. Pela primeira vez, me permiti imaginar um futuro em que eu fosse verdadeiramente feliz, uma vida construída com alguém que me valorizasse exatamente como eu era. Virei-me para beijá-lo, tomada de emoção. Vou interpretar isso como um sim, ele sussurrou contra meus lábios. Mal sabia eu que, enquanto sonhava com o nosso futuro juntos, forças já estavam em movimento para garantir que isso nunca acontecesse. Meu último semestre no MIT deveria ter sido emocionante. Eu tinha excelentes perspectivas de emprego, um projeto de conclusão de curso que estava atraindo a atenção de profissionais da indústria e um relacionamento que me dava o apoio emocional que eu sempre almejei. Em vez disso, tornou-se o período em que tudo desmoronou. As mudanças foram sutis no início. Jason começou a demorar mais para responder às mensagens. Nossos telefonemas diários passaram a ser em dias alternados, depois 2 vezes por semana. Ele cancelou nosso encontro marcado de sexta à noite por 3 semanas seguidas, alegando reuniões com potenciais investidores que, misteriosamente, sempre pareciam atrasar. Desculpa, querida, ele dizia, parecendo genuinamente arrependido. Esta rodada de financiamento é crucial. Assim que estiver garantida, as coisas vão se acalmar. Acreditei nele porque não tinha motivo para não acreditar. A startup dele estava em um estágio crítico de crescimento e eu entendia as demandas do mundo da tecnologia. Eu também estava ocupado, passando longas horas no laboratório aperfeiçoando meu projeto final. Mesmo assim, algo parecia estranho. Certa noite, enquanto navegava pelo Instagram, notei uma publicação de um restaurante da minha cidade natal. A imagem mostrava o famoso bolo de chocolate com lava,
e a legenda mencionava um visitante especial do mundo da tecnologia. Ao fundo da foto, desfocado, mas reconhecível, estava o perfil de Jason. Fiquei com o estômago embrulhado. Ele me disse que estava em Nova York naquele fim de semana, reunindo-se com investidores. O que ele estava fazendo na minha cidade natal, a 3 horas de distância? Quando confrontei na nossa próxima ligação, sua explicação veio rápida demais. Foi uma mudança de planos de última hora. Um potencial investidor mora perto dos seus pais e sugeriu que nos encontrássemos lá. Eu ia te contar, mas sabia que você estava estressado com o prazo do seu projeto. Você viu minha família enquanto estava lá? Perguntei. Uma pausa. Longa demais. Encontrei sua mãe no supermercado. Pura coincidência. Ela insistiu para que eu fosse tomar um café, já que estava na cidade. Havia algo estranho na voz dele, mas eu não conseguia identificar o que. Disse a mim mesma que estava sendo paranoica, que a distância e o estresse estavam me deixando insegura. Mergulhei fundo no meu projeto, ignorando o crescente desconforto. 3 semanas depois, durante as férias de primavera, decidi surpreender Jason dirigindo até o apartamento dele em vez de ir para casa. Eu também não tinha avisado minha família que viria. A ideia de outro jantar tenso com um flerte cada vez mais óbvio de Amber por Jason era mais do que eu conseguia suportar naquela semana. Quando cheguei ao prédio de Jason, o carro dele não estava no lugar de sempre. Por um palpite, dirigi até o escritório dele. O carro dele também não estava lá, mas seu sócio, Ryan, estava de saída. Jason, Ryan pareceu confuso quando perguntei. Ele tirou uns dias de folga. Disse que estava visitando a família. A família do Jason morava na Califórnia. A minha morava em Massachusetts. Estávamos em Cambridge. Dirigi para casa atordoada, sem ter muita certeza do que estava pensando ou planejando. 6 horas depois, cheguei à garagem dos meus pais às 23 horas. O carro do meu pai estava lá. O da minha mãe também, e estacionado atrás deles estava o Subaru azul característico do Jason, com um pequeno amassado na porta do passageiro de quando tínhamos feito uma trilha, e uma pedra o atingira durante um pequeno deslizamento de terra. A casa estava escura, exceto pela sala de estar. Usei a chave para entrar silenciosamente, ouvindo vozes baixas naquela direção. Caminhei em direção ao som, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles ouviriam. Parei na entrada da sala, parcialmente escondida pela parede do corredor. Jason estava sentado no nosso sofá, minha irmã ao lado dele, mais perto do que amigos se sentariam. Minha mãe estava em sua poltrona favorita em frente a eles, inclinando-se animadamente para frente enquanto falava. Vocês dois fazem tanto sentido juntos, ela dizia. A Sofia está tão absorta no mundo da computação. Ela nunca vai entender completamente o que você está construindo, Jason. Você precisa de alguém que entenda os aspectos sociais dos negócios, as conexões, o networking. A Amber tem essas habilidades de sobra. A Sofia anda muito distante ultimamente, respondeu Jason, embora se mexesse desconfortavelmente. Sempre trabalhando no projeto dela. É assim que ela é, Amber interrompeu, colocando a mão no joelho dele. Sempre preferindo computadores a pessoas. Lembra quando ela faltou à minha formatura para ir àquela conferência de tecnologia? Eu não tinha. Eu faltei porque Amber me disse especificamente para não ir depois que eu me recusei a escrever o trabalho final dela. Eu simplesmente não sei mais, continuou Jason. As coisas eram tão claras alguns meses atrás, mas agora... Você precisa pensar no seu futuro, insistiu minha mãe. Amber pode ser a parceira perfeita para um homem com as suas ambições. A esposa que te apoia, que faz as conexões certas e organiza os jantares certos. Você consegue imaginar a Sofia fazendo isso? Ela provavelmente usaria jeans em um evento corporativo e falaria sobre programação a noite toda. Devo ter feito um som, porque de repente as 3 cabeças se viraram na minha direção. A expressão no rosto de Jason, choque misturado com culpa, me disse tudo o que eu precisava saber. Sofia, minha mãe se recuperou primeiro. Que surpresa! Achávamos que você ficaria na escola esta semana. Ignorei-a, concentrando-me em Jason. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele se levantou, afastando-se de Amber. Não é o que parece. Sério?
Porque parece que você tem vindo à minha casa pelas minhas costas. Parece que você está sentado aqui com minha mãe e minha irmã discutindo nosso relacionamento e suas dúvidas sobre mim. Que parte estou interpretando mal? Querida, interrompeu minha mãe, estamos só conversando. O Jason tem sido gentil o suficiente para visitar seu pai e eu de vez em quando. Isso é tão errado? E eu ter acabado aqui durante essas visitas é pura coincidência, acrescentou Amber com um sorriso irônico que desapareceu quando minha mãe lhe lançou um olhar de advertência. Quando essas visitas começaram, perguntei diretamente a Jason. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Há alguns meses. Sua mãe me ligou, disse que seu pai estava com problemas de saúde e queria companhia enquanto ela fazia algumas compras. Parecia inofensivo. Meu pai não tinha problemas de saúde e estava lá em cima, alheio ou deliberadamente ausente daquela cena. E depois, insisti. Jason passou a mão pelos cabelos, aquele gesto familiar agora doloroso de assistir. Aí virou rotina. Sua mãe ligava, dizia que sentia falta dos jovens por perto. Eu passava por lá quando estava por perto, quando você me dizia que estava em outro lugar. Ele não negou. Sofia, minha mãe se levantou, aproximando-se de mim como se eu fosse um animal ferido prestes a atacar. Você está exagerando. Jason tem se sentido confuso com o relacionamento de vocês. Isso é natural quando jovens planejam o futuro. Eu apenas apontei que talvez vocês dois queiram coisas diferentes. E sugeriu minha irmã como uma substituta conveniente, terminei por ela. Não seja grosseiro, minha mãe retrucou, sua fachada gentil se desfazendo. Eu apenas observei que Amber pode estar mais alinhada com o tipo de vida que Jason está construindo. Você deixou bem claro que seus computadores vêm em primeiro lugar. Que homem de sucesso quer ser o segundo na vida da esposa? A palavra esposa pairava no ar. Jason e eu tínhamos conversado sobre morar juntos, mas o casamento era apenas uma possibilidade implícita. Virei-me para Jason. Você concorda com a avaliação dela de que estou focada demais na minha carreira para ser uma boa parceira para você? Ele hesitou, e nessa hesitação, eu tive a minha resposta. Sofia, ele finalmente disse, você tem que admitir que as coisas mudaram. Você está sempre trabalhando no seu projeto de formatura. Interrompi. É temporário. E você tem estado igualmente ocupado com a sua startup. Nunca duvidei do seu comprometimento por causa disso. Não é só isso, continuou ele, com a voz fraca. Sua família me ajudou a ver que talvez queiramos futuros diferentes. Minha família, repeti secamente. Você quer dizer minha mãe e a irmã que aparentemente está te perseguindo pelas minhas costas? Ninguém está perseguindo ninguém, protestou Amber, embora sua mão ainda repousasse possessivamente no sofá onde Jason estava sentado. Eu ri, um som oco que assustou até a mim. Mãe, por quê? Por que você faria isso? Por um momento, a máscara da minha mãe caiu completamente, revelando a mulher calculista por baixo. Vamos ser práticas, Sofia. A Amber precisa de um marido bem-sucedido mais do que você. Você sempre conseguirá se sustentar com seu trabalho no computador. A Amber precisa de segurança, prestígio social. Aquela honestidade brutal me deixou em silêncio. Além disso, ela continuou, aparentemente acreditando que essa lógica me convenceria, você nunca seria a esposa certa para alguém como o Jason. Ele precisa de alguém que entenda as exigências sociais de ser casada com um homem de sucesso. Alguém que saiba entreter, que conheça as pessoas certas, alguém que coloque a família em primeiro lugar. Acho que o que sua mãe quer dizer, interrompeu Jason, aparentemente recuperando a voz, é que podemos querer coisas diferentes na vida. Não, acho que minha mãe foi perfeitamente clara, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Ela decidiu que minha irmã merece você mais do que eu, então orquestrou toda essa trama. E você concordou. Virei-me para sair, mas então parei. Onde está o papai em tudo isso? A expressão da minha mãe se contraiu. Seu pai não se envolve nesses assuntos, o que significava que ele sabia e não fez nada. De novo. Olhei para Jason uma última vez. Terminamos. Não me ligue. Não me mande mensagem. Não tente se explicar. O que quer que tenhamos tido acabou. Ao sair, ouvi minha mãe dizendo, ela vai se acalmar um dia.
A Sofia sempre foi dramática com essas coisas. Entrei no carro e dirigi até não conseguir mais enxergar por causa das lágrimas. Parando em um ponto de parada na rodovia, liguei para a única pessoa em quem podia confiar. Zoe, preciso de ajuda. Está tudo desmoronando. As semanas seguintes passaram num piscar de olhos. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir e, definitivamente, não conseguia me concentrar em terminar meu último semestre. Depois de passar 4 anos estudando para obter meu diploma, tomei a dolorosa decisão de desistir faltando apenas 2 meses. Minha orientadora acadêmica ficou chocada. Isso não é típico de você, Sofia, disse ela durante nossa reunião. Seja lá o que estiver acontecendo, podemos contornar isso, extensões, notas incompletas que você pode terminar durante o verão. Mas a ideia de permanecer em Cambridge, onde cada cafeteria e canto da biblioteca guardava lembranças de Jason, era insuportável. Mais importante ainda, eu não suportava a ideia de me formar sem ninguém na plateia torcendo por mim de verdade. A fachada estava completamente destruída. Zoe me ofereceu seu sofá até eu decidir meus próximos passos. Seu pequeno apartamento se tornou meu refúgio enquanto eu percorria o ciclo de luto, raiva e insegurança paralisante. Em alguns dias, eu não conseguia sair da cama, repetindo as palavras da minha mãe na minha cabeça: Amber precisa de um marido bem-sucedido mais do que você. Será que todo o meu relacionamento familiar era uma competição da qual eu nem sabia que participava? Sua mãe é genuinamente a pessoa mais tóxica que já ouvi falar, declarou Zoe certa noite, enquanto dividíamos um pote de sorvete. E uma vez tive uma colega de quarto que roubou minha identidade e abriu 3 cartões de crédito. Apesar das tentativas de humor, eu percebi a preocupação crescente de Zoe. Depois de passar uma semana quase sem sair do sofá, ela gentilmente sugeriu terapia. Só algumas sessões, insistiu. Minha prima foi depois do divórcio e disse que mudou a vida dela. Principalmente para apaziguá-la, concordei. A terapeuta, doutora Lindon, era uma mulher de 50 e poucos anos, com olhos gentis e um jeito direto que rompeu meu estado mental nebuloso. O que sua família fez foi uma traição profunda, ela me disse em nossa primeira sessão. Seus sentimentos são completamente válidos, mas você tem escolhas agora sobre o papel que eles desempenham em seu futuro. Nos meses seguintes, essas sessões semanais se tornaram âncoras. A doutora Lindon me ajudou a enxergar padrões na minha dinâmica familiar que iam muito além dessa traição final. Mais importante ainda, ela me ajudou a entender que eu não precisava continuar participando delas. O comportamento da sua mãe sugere inseguranças profundamente enraizadas que ela está projetando em você e na sua irmã, explicou a doutora Lindon. Mas os problemas dela não precisam se tornar os seus. Em agosto, eu já tinha tomado uma decisão. Candidatei-me para concluir meu curso na Universidade de Washington, em Seattle, o mais longe possível de Boston e da Califórnia. Com meu histórico escolar do MIT e recomendações entusiasmadas de professores, fui aceito com uma bolsa de estudos que cobriria meu último semestre. Despedir-me da Zoe foi difícil. Ela tinha sido meu porto seguro durante o período mais sombrio da minha vida. É melhor você me ligar por vídeo toda semana, disse ela, com veemência, enquanto nos abraçávamos no aeroporto, e eu vou à sua formatura com uma placa enorme e buzinas de ar. Seattle me fez respirar ar puro depois de estar debaixo d'água. A mistura de tecnologia e beleza natural da cidade me caía perfeitamente bem. Encontrei um pequeno estúdio perto do campus e o decorei com absolutamente nada que me lembrasse da minha vida passada, nenhuma foto de família, nenhuma lembrança do MIT, nenhum vestígio do Jason. Meu telefone permaneceu praticamente mudo. Jason tentou ligar e mandar mensagens nas primeiras semanas após o nosso confronto, e suas mensagens variaram de defensivas, como você não me deu a chance de explicar, para apologéticas, como cometi um erro terrível, e para pateticamente nostálgicas, como lembra quando assistimos à chuva de meteoros no meu telhado. Nunca atendi, e acabei bloqueando o número dele. A comunicação dos meus pais seguia um padrão previsível. Minha mãe agia como se nada tivesse acontecido, enviando mensagens animadas sobre fofocas da vizinhança e as últimas aventuras de Amber. Meu pai enviava mensagens curtas e ocasionais, geralmente sem conteúdo real: espero que você esteja bem. Nenhum dos dois reconheceu a traição diretamente. Eu respondia minimamente ao meu pai e nada à minha mãe. Pelas redes sociais, que eu raramente verificava, descobri que Jason e Amber estavam oficialmente namorando.
2 meses depois, eles ficaram noivos. O anúncio incluía uma foto deles com minha mãe radiante entre eles. Meu pai estava ligeiramente afastado, seu sorriso não alcançando seus olhos. Desativei todas as minhas contas naquele dia. Com minhas redes sociais desaparecidas e meus antigos contatos desaparecendo, me dediquei totalmente à reconstrução da minha vida. Concluí minha graduação com honras, acompanhado por Zoe e sua família, mas sem ninguém da minha família. Após a formatura, aceitei uma vaga de nível iniciante em uma empresa de tecnologia de médio porte no centro de Seattle. O salário era modesto, mas a função oferecia uma experiência valiosa e, o mais importante, uma oportunidade de entrar no cenário tecnológico de Seattle. Aos poucos, construí um novo círculo de amigos. Havia Kim, da academia de escalada, que me arrastava para caminhadas de fim de semana, insistindo que a atividade física era essencial para a saúde mental. O Aaron e o David, um casal do meu prédio, me adotaram no grupo de amigos depois de descobrirem minha geladeira vazia e lamentável quando trouxeram correspondências extraviadas. E havia Lena, do trabalho, cuja competência discreta e humor seco tornavam nossas longas sessões de programação agradáveis, em vez de meramente toleráveis. Esses novos amigos não sabiam nada do meu drama familiar. Para eles, eu era simplesmente a Sofia da Costa Leste, que não falava muito sobre a terra natal. Eles aceitaram isso sem questionar, preenchendo nosso tempo juntos com alegrias do presente em vez de tristezas do passado. 1 ano depois de me mudar para Seattle, recebi uma mensagem do meu pai que finalmente me fez reconhecer a realidade: o casamento da Amber e do Jason é neste fim de semana. Sua mãe pergunta se você mudou de ideia sobre ir. Eu não tinha sido convidado. Não esperava ser. Respondi simplesmente, não. A resposta do meu pai veio horas depois: entendo. Sinto muito, Sofia. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que recebi de qualquer um deles. E, embora insuficiente, abriu um tênue canal de comunicação entre nós. Começamos a trocar mensagens de vez em quando, nada profundo, geralmente apenas breves atualizações da vida. Ele nunca mencionou minha mãe ou Amber, e eu nunca perguntei. Por meio dessa conexão mínima, descobri que a startup de Jason havia falido 6 meses após o casamento. Ele agora trabalhava para uma concorrente da empresa que havia fundado, um degrau significativo em relação à posição de CEO. Amber estava desempregada novamente. Eles haviam se mudado temporariamente para a casa de hóspedes dos meus pais enquanto Jason se reagrupava. Essa informação deveria ter me trazido satisfação, talvez até alegria. Em vez disso, senti um vazio estranho. As lutas deles não desfizeram minha dor nem restauraram o que eu havia perdido. O sucesso, percebi, seria a melhor vingança não porque os machucaria, mas porque me completaria. Nessa época, fui designado para um novo projeto no trabalho, desenvolvendo software para sistemas de saúde. O líder do projeto era Rai Patel, um desenvolvedor brilhante com 15 anos de experiência, que havia se transferido recentemente do nosso escritório em São Francisco. Sob sua orientação, minhas habilidades se expandiram exponencialmente. Você tem um talento extraordinário, ele me disse durante uma revisão de código. Mas você está indo pelo caminho seguro. Não tenha medo de propor soluções que rompam com as abordagens convencionais. Seu incentivo me impulsionou a desenvolver algoritmos inovadores que melhoraram significativamente a eficiência do nosso sistema. Quando o projeto foi concluído antes do prazo e dentro do orçamento, Rai garantiu a todo o departamento que minhas contribuições foram essenciais para o sucesso. Esse projeto me levou à primeira promoção, depois a responsabilidades maiores e cargos de liderança. No meu 3º ano em Seattle, eu já tinha uma reputação consolidada como alguém que resolvia problemas que outros não conseguiam. Minha carreira estava florescendo de maneiras que eu jamais poderia imaginar durante aqueles dias sombrios no sofá da Zoe. No entanto, apesar do sucesso profissional e de um círculo de amigos que me apoiavam, eu mantinha potenciais parceiros românticos à distância. A traição havia deixado cicatrizes que dificultavam a confiança. Vários relacionamentos promissores terminaram quando eu não conseguia me mostrar totalmente vulnerável. O muro que eu construíra para me proteger havia se tornado uma espécie de prisão. A doutora Lindon, com quem eu ainda tinha sessões ocasionais por vídeo, gentilmente me lembrou disso. Os muros afastam a dor, disse ela, mas também afastam a alegria. Em algum momento, você precisará decidir se a proteção vale o isolamento. Eu não tinha certeza se não.
Mas a vida tem um jeito de tomar decisões por nós quando hesitamos demais em tomá-las nós mesmos. O projeto Nexus foi o empreendimento mais ambicioso da minha empresa até o momento, um sistema abrangente projetado para integrar dados de pacientes entre diferentes provedores de saúde, mantendo protocolos de privacidade rigorosos. A complexidade exigiu a montagem de uma equipe de elite, composta por diversos departamentos. Como um dos principais desenvolvedores, participei da reunião inicial com entusiasmo e apreensão. O chefe do nosso departamento abriu a sessão. Antes de começarmos, gostaria de apresentar Michael Zhang, que está conosco do nosso escritório em Toronto. Michael será o arquiteto técnico da Nexus, trazendo sua expertise em design e implementação de sistemas seguros. Michael entrou na sala de conferências e minha primeira impressão foi de uma competência discreta. Mais ou menos da minha idade, talvez 1 ou 2 anos mais velho, com olhos pensativos por trás de óculos simples e uma presença que chamava a atenção sem exigir. Quando ele falou, explicando sua visão para a arquitetura do projeto, sua paixão pelo trabalho ficou evidente em cada palavra cuidadosamente escolhida. Durante as sessões de discussão que se seguiram, Michael e eu fomos designados para mapear a estrutura de fluxo de dados. Enquanto trabalhávamos, fiquei impressionado com sua abordagem para a resolução de problemas, metódica, porém criativa, com um olhar para soluções elegantes. Essa é uma maneira interessante de lidar com a sequência de autenticação, comentei enquanto ele esboçava um diagrama. Eu não teria considerado desacoplar esses componentes. Ele deu um leve sorriso. Às vezes, as melhores soluções surgem do questionamento de suposições sobre o que se encaixa. Algo em seu tom sugeria que ele poderia estar falando de algo mais do que apenas código. Nas semanas seguintes, Michael e eu desenvolvemos um ritmo profissional produtivo. Desafiamos as ideias um do outro respeitosamente, aproveitando nossos diferentes pontos fortes para criar algo melhor do que qualquer um de nós conseguiria projetar sozinho. Eu me vi ansioso por nossas sessões de trabalho, prolongando-as com perguntas que poderiam ter esperado até o dia seguinte. Certa noite, quando éramos os dois últimos no escritório, Michael recostou-se na cadeira e perguntou: "Quer continuar essa conversa durante o jantar? Tem um restaurante vietnamita ótimo ali na esquina." O convite foi casual, claramente profissional, mas hesitei. Essa fronteira entre colega de trabalho e amigo em potencial era algo que eu raramente cruzava. Percebendo minha hesitação, ele acrescentou, sem pressão: "Só pensei que comida poderia nos ajudar a resolver essa questão da hierarquia de permissões." Surpreendi-me ao concordar. Aquele jantar foi o primeiro de muitos. Nossas conversas se expandiram além do trabalho para livros, trilhas, os desafios da jardinagem urbana, a paixão dele, e a escalada, a minha. Michael falou sobre sua família, imigrantes chineses que se estabeleceram em Vancouver, o pequeno escritório de contabilidade de seu pai, a carreira de professora universitária comunitária de sua mãe, os estudos de medicina de sua irmã mais nova. Suas histórias eram repletas de carinho e respeito, tão diferentes da dinâmica com a qual eu cresci. Compartilhei versões cuidadosamente editadas da minha própria história, mencionando o MIT, mas não meu último semestre incompleto, descrevendo Boston, mas não minha família. Michael nunca insistiu em detalhes que eu não estava oferecendo. No entanto, sua escuta atenta criou um espaço onde, aos poucos, eu quis compartilhar mais. 3 meses depois do início do projeto, Michael sugeriu uma caminhada no sábado para comemorar a conclusão de um módulo particularmente desafiador. A trilha que ele escolheu oferecia vistas espetaculares do Monte Rainier e, ao chegarmos ao Mirante do Cume, algo mudou em nossa interação. Longe de teclados e salas de conferência, cercados por árvores imponentes e vistas das montanhas, éramos simplesmente 2 pessoas desfrutando da companhia uma da outra. Durante a nossa descida, Michael mencionou um festival de documentários que aconteceria no fim de semana seguinte. "Você estaria interessado em ir?" "Não como colegas", esclareceu ele, "mas como um encontro." A palavra encontro desencadeou um pânico interno imediato. Eu vim evitando com sucesso qualquer coisa além de encontros casuais para um café desde que me mudei para Seattle. A perspectiva de me expor a uma possível mágoa novamente era aterrorizante. "Preciso pensar nisso", respondi honestamente. Michael assentiu. "Leve o tempo que precisar. A oferta está de pé." Naquela noite, liguei para Zoe pela primeira vez em semanas. "Ele te chamou para sair, e você disse que ia pensar no assunto?", exclamou ela. "Sofia, isso é um progresso."
6 meses atrás, você teria inventado uma emergência imaginária com seu animal de estimação para não atender. Mas e se der errado? Perguntei. E se ele não for quem parece ser? E se ele for exatamente quem parece ser? Ela retrucou. Olha, eu entendo. O Jason e a sua família te deram um golpe. Mas, por tudo que você me disse, o Michael parece genuinamente decente, e você claramente gosta dele o suficiente para ter medo de gostar dele. Ela tinha razão. Depois de lutar contra meus medos por mais um dia, mandei uma mensagem para o Michael aceitando o convite. Nosso primeiro encontro oficial revelou outra faceta de Michael que aprofundou minha atração. Eu já conhecia sua inteligência, mas fora do trabalho, seu senso de humor brincalhão aflorava. Ele fazia perguntas ponderadas e se lembrava de pequenos detalhes de nossas conversas anteriores. Mais importante ainda, ele parecia completamente à vontade consigo mesmo, sem a insegurança que muitas vezes leva as pessoas a quererem impressionar os outros. À medida que as semanas se transformavam em meses, nosso relacionamento se aprofundava. A paciência de Michael me permitiu ditar o ritmo, sem nunca apressar a intimidade ou as declarações de sentimentos. Quando finalmente lhe contei que estava me apaixonando por ele, 8 meses após o nosso primeiro encontro, sua resposta foi alegre e reconfortante. Estou apaixonado por você desde a nossa terceira reunião de projeto, admitiu. Quando você demoliu meu protocolo de segurança e imediatamente o reconstruiu melhor do que antes, eu soube que você era alguém especial. Mesmo assim, escondi minhas feridas mais profundas. Michael sabia que eu estava distante da família, mas não sabia o porquê. Isso mudou depois de um ano juntos, quando ele me convidou para Vancouver para conhecer seus pais durante as comemorações do Ano Novo Lunar. A família Jean me recebeu com genuíno carinho. Observar suas interações, o carinho provocante, as discussões que terminavam em risos, o apoio incondicional, me trazia alegria e uma dor de comparação que eu não conseguia conter. Depois que voltamos para Seattle, Michael me encontrou chorando no quarto do hotel. O que houve? Perguntou ele, imediatamente preocupado. Minha família te sobrecarregou. Minha mãe pode ser intensa, eu sei. Não, sua família é maravilhosa, consegui dizer entre lágrimas. É que eles me fizeram ver o que eu nunca vi. Naquela noite, finalmente contei a história completa: o MIT, o Jason, a manipulação da minha mãe, a traição da minha irmã, a cumplicidade do meu pai, a vida destruída da qual eu havia fugido e a nova que eu havia construído a partir dos pedaços. Michael ouviu sem interromper, sua expressão mudando de choque para raiva e profunda compaixão. Quando terminei, ele segurou minhas mãos. Obrigado por confiar em mim. Agora entendo por que confiar é tão difícil para você. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O que eles fizeram foi imperdoável, mas preciso que você saiba de uma coisa. Nem todo mundo vai te trair. Eu não vou te trair. Você não pode prometer isso, sussurrei. Posso prometer que tentarei todos os dias ser digno da sua confiança, respondeu ele. E posso prometer que, se algum dia tivermos conflitos ou dúvidas, os apresentarei diretamente a você, e a mais ninguém. A resposta dele não foi uma garantia genérica de que meus medos eram infundados. Em vez disso, reconheceu a realidade da minha experiência e ofereceu um caminho diferente. Essa honestidade significou mais do que 1000 promessas de nunca me machucar poderiam ter significado. Nosso relacionamento se aprofundou depois daquela noite. Com a minha história não mais uma sombra entre nós, pude abraçar plenamente a possibilidade de um futuro juntos. Michael se tornou não apenas meu parceiro, mas meu amigo mais próximo, me desafiando quando eu precisava de desafios e me apoiando quando eu precisava de apoio. 2 anos depois do nosso relacionamento, durante uma viagem de fim de semana às Ilhas San Juan, Michael me pediu em casamento. O anel era uma esmeralda, em vez de um diamante, com um desenho que ele ajudou a criar. Me lembrou dos seus olhos, explicou. E esmeraldas simbolizam verdade e amor. Ambos parecem apropriados. Embora eu soubesse que esse momento chegaria, hesitei. Tem certeza? Minha bagagem familiar é considerável. Michael sorriu. Não vou me casar com a sua família. Estou pedindo para me casar com você, Sophia Thompson, com todo o seu brilhantismo, força e coração cuidadosamente protegido. Você construirá uma vida comigo?
Sim, eu disse, a palavra carregada de uma certeza que eu nunca pensei que sentiria novamente. Sim, eu vou. Planejamos um casamento pequeno, só com os nossos amigos mais próximos. Não convidei minha família, mas enviei uma mensagem curta para o meu pai avisando que ia me casar. A resposta dele foi típica: parabéns. Espero que vocês sejam muito felizes. Nenhuma menção de presença. Nenhuma pergunta sobre o meu noivo. Eu não esperava outra coisa. Nosso dia de casamento foi perfeito em sua simplicidade. Zoe foi minha dama de honra, vindo de Boston com seu novo noivo. A irmã de Michael, Jennifer, foi madrinha, e seu colega de faculdade, Lucas, foi padrinho. Trocamos votos em um jardim com vista para Puget Sound, cercados por 40 pessoas que realmente se importaram conosco. Hoje, eu escolho você, disse Michael em seus votos, e escolherei você novamente amanhã e todos os dias depois disso. Meus próprios votos reconheceram a jornada, você me ensinou que confiar não é ingenuidade. É a escolha mais corajosa que podemos fazer. Confio em você com meu coração, meu futuro e todos os sonhos que construiremos juntos. Após o casamento, a vida se expandiu de maneiras inesperadas. Michael e eu unimos nossa expertise técnica para lançar uma startup de segurança de dados para a área da saúde. O momento era perfeito, o aumento das regulamentações em torno da privacidade de dados de pacientes criou um mercado imediato para nossas soluções. Em 18 meses, passamos de apenas nós dois trabalhando à noite e nos fins de semana para uma empresa com 20 funcionários e um significativo financiamento de capital de risco. O sucesso trouxe uma visibilidade que eu não esperava. Nossa empresa foi destaque em publicações de tecnologia e jornais de negócios locais. Dei entrevistas sobre segurança de dados e fiz apresentações em conferências. Embora eu usasse meu nome de casada profissionalmente, Sofia Jang, era apenas uma questão de tempo até que meu passado e meu presente colidissem. Essa colisão veio na forma de uma mensagem do Jason no LinkedIn: parabéns pelo seu sucesso. Você sempre foi brilhante. Adoraria conversar com vocês um dia desses. Mostrei a mensagem para o Michael, que arqueou uma sobrancelha. O que você quer fazer? Nada, respondi. Ele não faz mais parte da minha vida. Apaguei a mensagem sem responder, mas ela me fez pensar na minha família, algo que eu vinha reprimindo há anos. Por meio de mensagens ocasionais com meu pai, eu sabia que o casamento de Jason e Amber estava em crise. A carreira dele nunca se recuperou do fracasso da startup, e Amber ficou ressentida com a dependência financeira deles em relação aos meus pais. Minha mãe, aparentemente, ainda controlava a narrativa familiar, me posicionando como a filha ingrata que os havia abandonado. Então veio a notícia que mudou tudo. Meu pai havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas. Sua mensagem era tipicamente discreta: o médico disse de 6 a 12 meses. Gostaria de vê-lo antes disso. Depois de anos mantendo distância emocional, me vi em uma encruzilhada. A mágoa permanecia, mas também as lembranças antigas do meu pai me ensinando a andar de bicicleta, me dando sobremesa extra escondida quando minha mãe não estava olhando, e incentivando discretamente meus interesses acadêmicos mesmo quando ele não os entendia. Acho que preciso ir, disse a Michael naquela noite. Então iremos, ele respondeu simplesmente, juntos. A decisão de me reconectar com minha família abriu caminho para um confronto que vinha sendo preparado há anos, um confronto que finalmente fecharia o ciclo de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Após cuidadosa consideração, Michael e eu decidimos que, em vez de visitar a casa da minha família, onde minha mãe controlaria o ambiente, os convidaríamos para Seattle. A distância me daria espaço emocional e a vantagem de jogar em casa que eu precisava para um reencontro tão intenso. Vamos hospedá-los em nossa casa, sugeriu Michael. Assim, vocês podem definir os termos do compromisso. Nossa casa era uma propriedade à beira-mar em Mercer Island, comprada após a segunda rodada de financiamento da nossa empresa. A moderna casa de vidro e cedro, com suas vistas amplas para o Lago Washington, refletia nosso sucesso de uma forma que as palavras não conseguiam descrever. Eu não hesitava em querer que minha família visse o que eu havia construído sem eles. Liguei diretamente para o meu pai para fazer o convite. Sua voz, mais fraca do que eu me lembrava, se iluminou quando sugeri a visita. Podemos vir no mês que vem, disse ele. Sua mãe e eu. E tudo bem se a Amber e o Jason vierem também?
Eles estão morando conosco agora, e sua mãe não quer deixar a Amber sozinha enquanto estivermos fora. O pedido gelou minhas veias. Ver meus pais depois de 6 anos já seria desafiador o suficiente. Enfrentar Jason e Amber parecia impossível. Mas reconheci a manipulação. Minha mãe estava garantindo que eu não pudesse ter tempo a sós com meu pai. Todos são bem-vindos, eu disse, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Temos bastante espaço. Michael apertou minha mão em apoio quando encerrei a ligação. Você tem certeza disso? Ele perguntou, sobre incluir Jason e Amber. Não, admiti. Mas preciso fazer isso completamente. Nada mais de sombras pairando sobre nós. O mês anterior à visita passou rápido. Entre preparar nossa casa e administrar nossa empresa em crescimento, eu tinha pouco tempo para refletir sobre a ansiedade. Michael contratou um chefe particular para cuidar do jantar da primeira noite, entendendo que cozinhar para as pessoas que me machucaram tanto seria um fardo injusto. No dia da chegada deles, eu estava na sala de estar, olhando para a água, tentando me concentrar. Michael veio por trás de mim, envolvendo minha cintura com os braços. Lembre-se, disse-lhe suavemente, você não é mais aquela garota vulnerável. Você é Sophia Jung, cofundadora e CTO da Jung Secure, com 14 patentes e uma lista de espera de clientes. Mais importante ainda, você é uma mulher que reconstruiu sua vida do zero. Nada que digam ou façam pode tirar isso de mim. A campainha tocou pontualmente às 4 horas. Minha mãe sempre prezou pela pontualidade. Respirei fundo e abri. Amber e Jason ficaram para trás, sem jeito. Minha irmã havia engordado, seu corpo outrora de modelo agora estava mais esbelto, e seu cabelo loiro cuidadosamente cuidado exibia raízes escuras. Ao lado dela, Jason parecia quase exatamente como eu me lembrava, embora uma nova tensão marcasse seu rosto e sua postura outrora confiante tivesse diminuído. Por favor, entrem, eu disse, recuando para deixá-los entrar. O Michael está ansioso para conhecer todos vocês. Ao entrarem em nossa casa, observei suas expressões. A neutralidade praticada pela minha mãe não conseguia disfarçar completamente o choque diante do luxo evidente. Os olhos de Amber se arregalaram, percorrendo os tetos abobadados, os móveis de design e as janelas do chão ao teto com vista para o lago. Jason pareceu encolher-se fisicamente ao assimilar o sucesso que eu havia alcançado sem ele. Michael surgiu de seu escritório, o anfitrião consumado. Alto, distinto em calças casuais de linho e uma camisa social azul clara que complementava sua tez quente, ele irradiava confiança sem arrogância. Bem-vindos a Seattle, cumprimentou-os, apertando a mão do meu pai e, em seguida, da minha mãe. Quando chegou a Jason, houve um breve e intenso momento em que os dois homens se avaliaram. O sorriso de Michael não vacilou, mas vi Jason reconhecer algo nos olhos do meu marido, o conhecimento exato de quem Jason era e do que ele havia feito. Preparamos os quartos de hóspedes lá em cima, continuou Michael suavemente. Por que vocês não se acomodam antes do jantar? Sophia pode mostrar o caminho. Enquanto eu levava minha família para o andar de cima, minha mãe me acompanhou. Que casa, comentou. Seu marido deve ser muito bem-sucedido. Nós dois somos, mãe, respondi calmamente. Eu cofundei nossa empresa com Michael. Somos parceiros iguais em todos os sentidos. Ela absorveu a informação com um sorriso forçado. Que progressista. Mostrei-lhes os quartos, meus pais na suíte principal de hóspedes, Amber e Jason no quarto menor do outro lado do corredor. Enquanto desfaziam as malas, desci as escadas e encontrei Michael abrindo uma garrafa de vinho na cozinha. São exatamente como você descreveu, disse-lhe baixinho. Sua mãe começou a avaliar o imóvel 30 segundos após a chegada. Ri apesar da tensão. Espere só até o jantar. Ela vai estar contando a prata. O chefe particular que Michael havia contratado preparou uma refeição requintada. Enquanto nos reuníamos em volta da mesa de jantar, a conversa permanecia superficial, o clima de Seattle, o voo deles, as opções de tratamento do meu pai. Michael habilmente preencheu silêncios constrangedores com perguntas sobre Boston e observações sobre as diferenças entre os sistemas de saúde canadense e americano. Foi durante a sobremesa que minha mãe finalmente tocou no assunto da nossa empresa. Então, disse ela, pousando o garfo com precisão, a Sophia mencionou que vocês têm um negócio juntas. O que exatamente vocês fazem?
Michael me olhou de relance, oferecendo-me silenciosamente a oportunidade de responder. Aproveitei. Fundamos a Jung Secure há 4 anos, expliquei. Somos especializados em sistemas de segurança de dados para a área da saúde. Nosso software protege as informações dos pacientes e permite acesso autorizado entre diferentes provedores de saúde. Jung Secure, repetiu minha mãe. Você adotou o nome do Michael para a empresa. Funcionou melhor com grupos focais, respondi suavemente, embora o verdadeiro motivo fosse mais simples, eu não queria que nada do meu passado fosse associado ao meu futuro. Eles estão sendo modestos, interrompeu meu pai. Pesquisei sobre a empresa deles antes de virmos. Eles apareceram na Forbes no ano passado. Revolução na segurança da saúde, dizia o artigo. As sobrancelhas da minha mãe se ergueram levemente. Que impressionante! Jason pigarreou. Qual é o seu valor de mercado agora, última rodada de financiamento? Michael respondeu casualmente, nossa última avaliação foi de pouco mais de 300 milhões. Não estamos buscando investimentos adicionais no momento. Nosso fluxo de caixa está positivo e crescendo de forma sustentável. O valor pairava no ar. 300 milhões de dólares. A startup fracassada de Jason chegou a um pico de avaliação de 4 milhões de dólares antes de entrar em colapso. 300 milhões, repetiu Amber, olhando para Jason com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Isso é, uau! Chega de negócios, interrompeu minha mãe bruscamente. Sofia, você e Michael vão começar uma família em breve? Vocês não estão ficando mais jovens. Mãe, Amber protestou fracamente. É uma pergunta razoável, defendeu minha mãe. Eles têm uma casa enorme. É uma pena não enchê-la de crianças. Estamos focados na nossa empresa agora, respondeu Michael diplomaticamente. Mas não descartamos filhos no futuro. Minha mãe se virou para mim. Você sempre disse que queria filhos, Sofia. Lembra daquelas bonecas que você costumava enfileirar no seu quarto? Você tinha nome para todas elas. Eu não tinha essa lembrança. Amber era a única obcecada por bonecas. Essa sutil reescrita da história era tão típica da minha mãe que quase ri. Se Sofia e eu decidirmos ter filhos, disse Michael, com a voz gentil, mas firme, será na nossa linha do tempo, e não na de mais ninguém. O sorriso da minha mãe se estreitou, desacostumada a ser desafiada de forma tão educada, porém definitiva. À medida que a noite avançava, a dinâmica se tornava cada vez mais clara. Minha mãe tentava reassumir o controle por meio de comentários passivo-agressivos e lembranças seletivas. Meu pai observava em silêncio, ocasionalmente me olhando com o que parecia ser um pedido de desculpas. Amber oscilava entre um interesse fingido em nossas vidas e uma inveja mal disfarçada, e Jason ficava cada vez mais desconfortável, bebendo vinho demais e mal contribuindo para a conversa. Quando fomos para a sala de estar para os drinks depois do jantar, a fachada de uma agradável reunião familiar já estava perigosamente desgastada. Como estão as coisas em Boston? Perguntei, deliberadamente vago. Seguiu-se um silêncio pesado. Meu pai olhou para o uísque. Minha mãe alisou uma ruga invisível da saia. Estamos sem oportunidades no momento, Amber finalmente respondeu. O Jason está explorando várias posições promissoras. Temporariamente, disse Jason rapidamente. Minha cláusula de não concorrência da Growth Tech acabou de expirar, então finalmente posso analisar outras startups na mesma área. Já faz 3 anos, acrescentou Amber com um tom de voz áspero. Um acordo temporário muito longo. Estamos felizes em ajudar a família em transições difíceis, disse minha mãe, incisivamente. É isso que as famílias fazem. A implicação pairava no ar, que eu havia abandonado minhas responsabilidades familiares ao cortar o contato. Michael, sentindo a tensão crescente, levantou-se. Alguém gostaria de ver o jardim? Acabamos de instalar uma área de meditação de inspiração japonesa com vista para a água. Meu pai se levantou, ansioso. Eu adoraria. Enquanto os outros seguiam Michael para fora, fiquei para trás para pegar as bebidas. Jason ficou ali, manuseando desajeitadamente o copo vazio. Seu marido parece ser um bom homem, disse-lhe finalmente. Ele é, respondi simplesmente. Você se saiu incrivelmente bem, Sofia.
Eu sempre soube que você se sairia bem. Olhei para ele diretamente pela primeira vez naquela noite. Você fez isso? Porque me lembro de você concordar que eu estava focado demais na minha carreira para ser um bom sócio. Que eu nunca entenderia os aspectos sociais dos negócios. Ele corou. Fiquei confuso. Sua mãe sabe ser muito persuasiva. Sim, ela pode ser. Mas cada um de nós faz as suas próprias escolhas, Jason. Ele pousou o copo. Fiz o errado. Você já deve saber disso. Antes que eu pudesse responder, meu pai apareceu na porta. Sofia, posso falar com você em particular por um instante? Jason assentiu sem jeito e passou pelo meu pai em direção ao jardim. Meu pai sentou-se no sofá, com movimentos lentos e deliberados. Sua casa é linda, disse ele. Mas, mais importante, você parece feliz. Sou sim, confirmei. Eu te devo um pedido de desculpas, continuou ele, com a voz lenta. Muitas desculpas, na verdade. Eu falei com você, Sofia. Eu sabia o que sua mãe e Amber estavam fazendo com Jason, e não fiz nada para impedir. A franqueza da sua admissão me assustou. Por que não? Ele suspirou profundamente. Covardia, principalmente. Passei 40 anos trilhando o caminho de menor resistência com sua mãe. Era mais fácil deixá-la fazer o que queria do que travar batalhas que eu não achava que conseguiria vencer. Ele olhou para cima, com os olhos marejados. Mas isso não é desculpa para deixá-la te machucar, para te machucar eu mesmo por inação. Seu sincero arrependimento perfurou a armadura que eu havia construído em volta do meu coração. Eu precisava que você me defendesse, pai. Eu sei. E vou me arrepender até o dia da minha morte por não ter feito isso. Ele estendeu a mão para mim. Não espero perdão, Sofia. Só queria que você soubesse que agora vejo claramente o que aconteceu e que lamento profundamente minha participação nisso. Do jardim, vozes alteradas chamaram nossa atenção. Pelas janelas, eu podia ver minha mãe e Amber no que parecia ser uma discussão acalorada, com Michael calmamente parado entre elas. Deveríamos nos juntar a elas, sugeriu meu pai. Sua mãe se torna imprevisível quando desafiada. No jardim, a cena ficou clara à medida que nos aproximávamos. Minha mãe estava repreendendo Michael por alguma coisa, enquanto Amber estava por perto, de braços cruzados, na defensiva. Absolutamente inapropriado sugerir tal coisa, dizia minha mãe. Nossos acordos financeiros são assuntos familiares particulares. Michael percebeu nossa aproximação e se virou. Sofia, Gerald, estávamos discutindo a dinâmica familiar. Ele está sugerindo que estamos tirando vantagem das finanças do papai, Amber desabafou, como se fossemos algum tipo de parasita. Michael balançou a cabeça. Não foi isso que eu disse. Eu apenas observei que a vida multigeracional pode criar interdependências financeiras complexas que, às vezes, impedem as pessoas de fazerem escolhas totalmente independentes. O rosto da minha mãe ficou vermelho de raiva. Você não sabe nada sobre a nossa família. Pelo contrário, respondeu Michael calmamente, sei muito sobre sua família, da perspectiva de Sofia. Sei sobre a manipulação, o favoritismo, a traição. Michael, avisei suavemente, embora parte de mim estivesse emocionada ao ouvir alguém finalmente confrontar minha mãe diretamente. Traição é uma palavra forte, minha mãe fungou. Assuntos de família são complicados. Sofia sempre teve um talento para o drama e uma memória seletiva. Mãe, Amber interrompeu, surpreendendo a todos, pare. Pare logo. Minha mãe se virou para ela, chocada. Como? Ele tem razão, continuou Amber, com a voz trêmula. Nós dois sabemos o que você fez com o Jason. O que nós fizemos foi errado. Jason, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Sua mãe me disse que Sofia estava saindo com outra pessoa no MIT, que ela estava me usando como plano B enquanto procurava um professor em quem estava interessada. Eu ofeguei. Isso é completamente mentira. Eu sei disso agora, disse-lhe baixinho. Mas, na época, fazia sentido porque você estava tão ocupada, porque parecia distante. Sua mãe me mostrou mensagens do seu celular que pareciam confirmar isso.
Eu nunca mandei mensagem de texto assim, eu disse, com a mente a mil. Ela deve ter usado o seu celular, concluiu Amber. Ela me fez enviar mensagens do seu número antigo que ela guardava nos contatos, fazendo parecer que eram suas. O rosto da minha mãe endureceu. Isso é um absurdo. Eu estava apenas ajudando duas pessoas que claramente eram mais compatíveis a se encontrarem. Mentindo? Perguntou meu pai, com a voz mais forte do que eu ouvirá durante todo o fim de semana. Manipulando os sentimentos de um jovem e traindo nossa filha? Fiz o que era necessário, insistiu minha mãe. Amber precisava de estabilidade, e Sofia não. Sofia sempre ficaria bem sozinha. Então, você decidiu sacrificar a minha felicidade pela da Amber? Perguntei, a dor ainda fresca, apesar dos anos. Tomei uma decisão prática, respondeu minha mãe sem se desculpar. A beleza da Amber era seu único trunfo real. Ela precisava capitalizá-la antes que desaparecesse. Você tinha sua educação, seu potencial de carreira. Mãe, exclamou Amber, visivelmente magoada, é assim mesmo que você me vê? Como nada além de um rostinho bonito com data de validade? Minha mãe acenou com desdém. Não seja tão sensível. Estou apenas sendo prática. Fiz o que qualquer mãe faria, garanti o futuro das minhas duas filhas da melhor maneira possível. Não, respondeu meu pai, surpreendendo a todos com sua firmeza. Você fez o que condizia com sua visão de como as coisas deveriam ser. Não considerou o que nenhuma de suas filhas realmente queria ou precisava. O jardim ficou em silêncio. O rosto da minha mãe demonstrava choque diante da rebelião do meu pai. Amber parecia dividida entre a vingança e a devastação diante da avaliação que nossa mãe fazia do seu valor. Jason olhava para o chão, finalmente compreendendo toda a extensão de sua manipulação. Michael se moveu para ficar ao meu lado, sua mão encontrando a minha em apoio silencioso. Acho, disse finalmente, que já tivemos verdades suficientes por uma noite. Vamos continuar esta conversa amanhã, depois que todos tiverem descansado um pouco. Enquanto entrávamos, Jason segurou meu braço gentilmente. Sofia, preciso que você saiba o quanto sinto muito. Eu deveria ter confiado no que tínhamos. Deveria ter falado diretamente com você. Olhei para o homem que um dia amei tão profundamente, agora uma figura diminuída, presa num casamento construído sobre mentiras. Sim, você deveria ter feito isso. Mais tarde naquela noite, enquanto Michael e eu nos preparávamos para dormir, ele perguntou: Você está bem? Foi intenso. Pensei na pergunta com cuidado. Acho que sim. Durante anos, carreguei essa ferida, sem nunca entender completamente a profundidade da decepção. Agora eu sei, e estranhamente, isso ajuda. Sua irmã me surpreendeu, observou ele. Eu não esperava que ela rompesse com sua mãe. Eu também não, admiti. Talvez ainda haja esperança para ela. Michael me puxou para perto. O que acontece agora com sua família? Descansei a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas constantes do seu coração. Não sei exatamente, mas, pela primeira vez, acho que pode haver um caminho a seguir, pelo menos com meu pai e talvez, eventualmente, com Amber. Minha mãe, isso é mais complicado. Seja lá o que você decidir, disse Michael, beijando minha testa, estarei com você em cada passo do caminho. À medida que eu me aproximava do sono, percebi que o confronto havia mexido em algo fundamental dentro de mim. As pessoas que antes tinham tanto poder sobre a minha felicidade agora pareciam menores, menos significativas. Elas não haviam determinado o meu destino. Afinal, eu havia. A manhã seguinte ao nosso confronto trouxe uma estranha calma à casa. Meu pai se juntou a mim para um café da manhã no deck, observando o nascer do sol pintar o lago de dourado e rosa. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo antes de ele falar. Tive uma longa conversa com sua mãe ontem à noite, disse ele, com as mãos finas segurando a caneca. Uma das muitas que deveríamos ter tido anos atrás. Eu disse a ela que as coisas precisam mudar se ela quiser ter um relacionamento com você daqui para frente. E como foi isso? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele sorriu com tristeza. Tão bem quanto você esperaria. Ela não está acostumada a ultimatos, principalmente da minha parte. E você, pai? O que você quer?
Ele olhou para a água, pensativo. Quero ser honesto no tempo que me resta. Chega de fingir. Chega de comportamentos permissivos que magoam as pessoas que amo. Ele se virou para mim. E quero conhecer minha filha de novo, se ela estiver disposta. Nos 3 dias seguintes, nossa dinâmica familiar mudou de uma forma que eu jamais havia previsto. Meu pai e eu passamos horas conversando, preenchendo as lacunas dos anos perdidos. Mostrei a ele os escritórios da nossa empresa, apresentei-o a colegas e compartilhei o trabalho que me enchia de propósito. Ele ouvia com interesse genuíno, fazendo perguntas perspicazes que me lembravam do homem atencioso que havia despertado minha curiosidade precoce por computadores. Tenho orgulho de você, Sofia, ele me disse enquanto caminhávamos pela orla. Não por causa do seu sucesso, embora isso seja notável. Tenho orgulho da mulher que você se tornou, forte, compassiva, resiliente. Você criou esta vida apesar de nós, não por nossa causa. O câncer dele tornou nossa reconciliação agridoce, um relacionamento reconstruído com uma data de validade se aproximando. No entanto, havia graça em ter esse tempo, em limpar os escombros do passado antes de dizer adeus. Com Amber, a cura veio de forma mais hesitante. Na manhã seguinte ao confronto, ela me perguntou se eu poderia dar uma volta pelo bairro com ela. Eu nem sei por onde começar, disse ela enquanto passávamos por mansões à beira-mar. Desculpas parecem insuficientes. Por que você fez isso? Perguntei. A pergunta me assombrava há anos. Ela ficou em silêncio por um longo momento. No começo, era simplesmente lisonjeiro ter alguém como o Jason interessado em mim. Mamãe vivia dizendo que formaríamos um bom par, o quanto eu merecia alguém bem-sucedido do que você. Ela me olhou. Eu sei como isso sou horrível agora. E depois, quando você percebeu o quanto isso te machucou, eu já estava presa na narrativa da mamãe. Se o que tínhamos feito não fosse justificado, então eu era simplesmente péssima. Era mais fácil acreditar que você ficaria bem, que não precisava do Jason como eu. Ela parou de andar. A verdade é que eu era fraca. Deixei a mamãe tomar minhas decisões porque assumir a responsabilidade pela minha própria vida era assustador. A honestidade dela me surpreendeu. Quando isso mudou? Ver você ontem, bem-sucedida, confiante, genuinamente feliz com Michael, me fez ver como é assumir o controle da própria vida. Ela suspirou. Tenho 35 anos, moro na casa de hóspedes dos meus pais, num casamento fracassado, sem carreira nem propósito. Mamãe ainda compra minhas roupas e me diz como usar meu cabelo. Senti uma pontada inesperada de empatia. Enquanto minha mãe me traía, ela infantilizava Amber, mantendo-a dependente e diminuída. Ainda não é tarde para mudar isso, eu disse cuidadosamente. Como? O desespero em sua voz era palpável. Pensei na minha resposta. Comece com algo pequeno, mas significativo. Consiga um emprego, qualquer emprego que seja só seu. Abra uma conta bancária só com o seu nome. Construa a partir daí. Nos dias seguintes, tivemos várias conversas semelhantes. Não ofereci perdão, isso levaria tempo. Mas ofereci perspectiva e conselhos práticos. Para minha surpresa, Amber ouviu. Meu relacionamento com minha mãe continuou sendo mais complicado. Após o confronto, ela se retraiu em uma postura fria e educada, mantendo a ilusão de que havia agido no melhor interesse de todos. Na última noite conosco, porém, enquanto Michael e meu pai discutiam beisebol na sala de estar e Amber ajudava nossa governanta com a louça, minha mãe me encontrou sozinha na varanda. Você se saiu bem, disse ela, uma admissão que claramente lhe custou caro. Melhor do que eu esperava. Obrigada, respondi, sem cair na isca do elogio qualificado. Ainda acredito que fiz o que era necessário na época, continuou ela. Mas reconheço que meus métodos talvez fossem excessivamente controladores. Vindo da minha mãe, isso era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu provavelmente receberia. Não vou fingir que o que você fez não me magoou profundamente, eu disse. Mas eu construí uma vida boa. Uma vida que me faz feliz. Ela sentiu, olhando para a água em vez de para mim. Seu pai quer que a gente procure aconselhamento. Terapia familiar, é como ele chama. Não consegui esconder minha surpresa. E você concordou? É importante para ele.
Ela alisou a calça, um gesto nervoso que eu lembrava da infância. Você consideraria se juntar a nós de vez em quando? Não regularmente, claro. Eu sei que você é ocupado. O pedido, hesitante e desconfortável, revelou uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto nela antes. Vou pensar a respeito, prometi, sem estar pronto para me comprometer, mas sem recusar categoricamente. Ela aceitou com um aceno de cabeça, e ficamos em silêncio, observando o pôr do sol, duas mulheres com um passado fragmentado e um futuro incerto, mas talvez com uma recha de possibilidade entre nós. A conversa mais surpreendente veio de Jason, que pediu para falar comigo em particular antes da partida. Michael arqueou uma sobrancelha quando mencionei o pedido. Você se sente confortável com isso? Perguntou ele. Sim, assegurei-lhe. Não há nada que ele possa dizer que nos afete. Jason e eu estávamos sentados no jardim, o espaço entre nós repleto de história e arrependimento. Eu queria te agradecer, ele começou, o que não era o que eu esperava. Para quê? Por não me odiar, ele disse simplesmente. Você estaria justificada. Pensei nisso. Ódio requer energia que eu preferiria direcionar para outro lugar. Além disso, passei a entender o quanto você foi manipulado. Isso não justifica minhas escolhas, disse ele, demonstrando mais autoconsciência do que eu me lembrava. Traí sua confiança. Deixei-me convencer de que o que tínhamos não era real nem valioso. Ele hesitou. Ver você com Michael, o jeito como ele te olha, o respeito entre vocês, tudo isso me fez perceber do que eu abri mão. Fiquei tensa, preocupada que isso estivesse me levando a uma confissão inapropriada. Ele percebeu e acrescentou rapidamente: não estou dizendo isso para atrapalhar sua vida ou sugerir algo inapropriado. Eu só quero que você saiba que reconheço que perdi a pessoa que magoei. Meu maior arrependimento não é a startup fracassada ou os contratempos na carreira. É ter deixado outra pessoa definir o que deveria ter sido mais importante para mim. Sua sinceridade parecia genuína, seu arrependimento, palpável. O que você vai fazer agora? Perguntei. Ele suspirou. Recomeçar, eu acho. Amber e eu fingimos há anos. Nenhum de nós está feliz. Sinto muito por isso, eu disse, e falei sério. Apesar de tudo, eu não lhes desejava sofrimento. Não sinta. É hora de nós dois encararmos a realidade e tomarmos decisões melhores. Ele se levantou para ir embora, mas parou. Você merecia algo melhor, Sofia. Fico feliz que tenha encontrado. Depois que eles partiram, nossa casa pareceu simultaneamente mais vazia e mais leve. O confronto tinha sido doloroso, mas necessário, limpando feridas purulentas e substituindo-as por uma compreensão lúcida. Eu não podia mudar o passado, mas podia escolher como ele afetaria meu futuro. Nos meses seguintes, estabelecemos novos padrões de conexão. Meu pai e eu nos falávamos semanalmente por telefone e videochamadas, à medida que seu estado de saúde se deteriorava. Viajei para Boston 2 vezes para passar um tempo com ele, visitas difíceis que, no entanto, nos trouxeram paz. Quando ele faleceu, 8 meses após nosso reencontro, estive ao lado da minha mãe e da minha irmã em seu funeral, unidas na dor, embora não em plena reconciliação. Após a morte do meu pai, Amber surpreendeu a todos ao cumprir suas promessas de mudança. Ela pediu o divórcio de Jason, mudou-se para seu próprio apartamento e conseguiu emprego como assistente administrativa em uma faculdade comunitária. O cargo era modesto, mas representava uma independência que ela nunca havia conhecido. Mantivemos um contato cauteloso, mas cada vez mais caloroso, reconstruindo um relacionamento que havia sido envenenado desde a infância. Minha mãe continuou sendo minha mãe, crítica, controladora, resistente a mudanças. Mas nosso confronto havia alterado a dinâmica de poder para sempre. Ela não podia mais reescrever a história nem me manipular. Eu me envolvia com ela nos meus próprios termos, ou então não me envolvia. Não era um relacionamento caloroso, mas era honesto. Com minha família recuando para o lugar que lhe era devido na minha vida, em vez de dominá-la, Michael e eu nos concentramos em nosso futuro. Nossa empresa continuou a prosperar, expandindo-se internacionalmente e desenvolvendo novos protocolos de segurança que se tornaram padrões do setor. 2 anos após o confronto familiar, demos as boas-vindas à nossa filha, Lily, seguida 18 meses depois pelo nosso filho, James.
Tornar-nos pais lançou minha história familiar em um relevo ainda mais nítido. Enquanto segurava meus filhos, fiz promessas silenciosas de nunca ter favoritos, de vê-los e celebrá-los exatamente como eram, de deixá-los traçar seus próprios rumos com apoio em vez de controle. Observando Michael com nossos filhos, pacientes, atenciosos, encantados com a singularidade deles, muitas vezes refleti sobre como minha vida havia se transformado completamente em relação ao que poderia ter sido. Se minha mãe não tivesse orquestrado aquela traição, se Jason e eu tivéssemos nos casado como planejado, eu teria encontrado esse nível de realização? A dolorosa verdade era que a traição deles, embora devastadora, acabou me libertando para construir algo muito melhor do que eu poderia ter construído de outra forma. Não se tratava de perdoar o imperdoável ou encontrar o lado bom do trauma. Tratava-se de reconhecer que nossos piores momentos não nos definem, a menos que os deixemos, e que, às vezes, o caminho a seguir exige deixar para trás não apenas as pessoas que nos machucaram, mas também sonhos e expectativas que não nos servem mais. A vitória final não foi o sucesso financeiro nem o reconhecimento profissional, embora fossem gratificantes. Nem foi a linda família que Michael e eu criamos, por mais preciosas que fossem. A vitória foi interna. A consciência de que eu havia me reconstruído dos pedaços quebrados para me tornar alguém mais forte, mais sábio e mais compassivo do que antes. No terceiro aniversário da minha filha, enquanto nossa casa se enchia de amigos e risadas, me vi refletida em uma janela. A mulher que me olhava tinha pouca semelhança com a menina devastada que um dia fugira da traição da família. Essa mulher se mantinha firme, confiante em seu valor, cercada pelo amor que ela havia escolhido e que a havia escolhido em troca. Penso frequentemente na questão do perdão. Perdoei minha mãe, minha irmã, Jason. Não completamente. Algumas traições deixam marcas permanentes. Mas libertei a raiva que um dia ameaçou me definir. Aprendi que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E encontrei paz ao permitir que aqueles que me machucaram ocupassem um espaço apropriado no meu coração e na minha história, reconhecidos, mas não mais centrais. A jornada da traição até este lugar de paz não foi linear nem simples. Exigiu confrontar verdades dolorosas, estabelecer limites e, mais importante, acreditar que eu merecia algo melhor. Talvez essa seja a lição mais valiosa de todas: nossa capacidade de ser feliz se expande quando realmente acreditamos que somos dignos dela. Então, se você está enfrentando uma traição ou um coração partido agora, lembre-se disto: as pessoas que te machucaram não podem decidir o seu valor. Elas não podem escrever o final da sua história. Esse poder pertence somente a você. Às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados de seus golpes mais cruéis, nos redirecionando para caminhos que talvez nunca tivéssemos escolhido, mas que nos levam a lugares muito melhores do que imaginávamos. Que experiência dolorosa te levou a algo melhor? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever se isso ressoou com você, e ative o sininho de notificação para assistir ao meu próximo vídeo. Lembre-se, todo final é apenas o começo de algo novo. Obrigada por ouvir minha história e, até a próxima, seja gentil consigo mesma. Você merece.